Olá, pessoal, boa noite para todos. Satisfação revê-los. Um feliz 2024 para todo mundo. Seja um ano incrível para todos nós, um ano de estudos, mais reflexões, mais análise e de muitos encontros proveitosos. Espero que esse seja um dos primeiros encontros. Já perceberam que a gente começa 2024 com mudanças no planejamento, mudança na nossa agenda de encontros. Nós estivemos avaliando diversas situações, relatos que a gente vai tendo ao longo dos seminários anteriores. Esse bem, era muito prazeroso esses encontros sábados pela manhã. Eventualmente a gente sempre se deparava com alguém que estava com um compromisso familiar, ou alguma questão que viajou e as pessoas ficavam impossibilitadas de estarem aqui com a gente. A gente falou, vamos encontrar um outro dia, um outro formato, um outro horário, para que os nossos encontros aconteçam e para que a gente possa aproveitá-lo mais, né? Principalmente não só assistindo, mas também estando aqui presencialmente, podendo se ver, podendo comunicar, podendo expressar, podendo refletir, construir reflexões importantes juntos aqui. Então, acho que esse ano de 2024 vai ser um ano de experimentações, um ano de mudanças, um ano de construções importantes. A gente vai começar. Eu vou trazer uma dinâmica hoje bem leve. A gente não vai se preocupar em sair daqui com todos os conceitos assentados. A gente está iniciando um primeiro encontro de vários encontros para tratar quase que de um eixo temático que vai falar sobre amor, sexualidade e feminilidade. Essa é uma das obras do Freud, que chama Obras Incompletas de Sigmund Freud. É bem interessante, é um trabalho incrível da Autêntica, porque reúne diversos artigos em torno da mesma temática, diversos escritos freudianos em torno da mesma temática, e me pareceu que seria uma proposta interessante para o ano de 2024. Espero que todos aproveitem bastante, se divirtam, reflitam bastante, porque vão aparecer muitos elementos comuns à clínica, à prática clínica, ao atendimento clínico, e principalmente quando a gente fala sobre amor, sobre sexualidade e também sobre a feminilidade, que a gente vai construindo essas noções do que é feminilidade, do que é bissexualidade, do que é passividade, atividade em Freud, a gente vai perceber que nós temos um longo caminho pela frente, mas um caminho muito prazeroso de entendimento das bases da teoria psicanalítica, da própria teoria em Freud, tá bom? Muito bem, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E, gente, eu queria só fazer um comentário, um adendo. Eu estou um pouquinho rouco, já tem alguns dias tratando de, né, curar essas rinocinusite com todas essas mudanças climáticas incríveis que nós estamos vivendo, né? Ora são ondas enormes de calor, muito calor e tudo isso, e outra hora muita chuva, e haja saúde, né? Então, dessa vez, eu comecei o 2024 com alguns exageros a mais, assim, e agora eu estou essa semana um pouquinho mais arrastado. Algum momento vocês não conseguirem me ouvir, minha voz estiver distante, fiquem à vontade para intervir, para falar comigo, para sinalizar, tá certo? Beleza, vou compartilhar minha tela. Perfeito. Todo mundo vendo minha tela? Bom, eu vou imaginar que sim, porque eu não consegui ver mais ninguém a partir do momento que eu compartilhei a tela. Mas hoje nós vamos falar sobre cartas sobre a bissexualidade. A gente vai perceber que essas cartas representam um percurso importante lá do início dos fundamentos, das primeiras reflexões de Freud, as suas primeiras especulações que davam início ali a algumas das publicações mais importantes na fundação da psicanálise, né? Exatamente na invenção, na gestação da psicanálise. E a carta sobre a bissexualidade, elas são praticamente cartas que foram selecionadas, porque são muito mais cartas selecionadas nesse eixo temático que vão esbarrar sobre as noções sobre a bissexualidade, datadas de 1887
A gente poderia dizer até 1904, 1905, dependendo do contexto, do teórico, do entendimento que a gente tem, pode ter algumas pequenas variações aí. Eu quero começar por um trechinho muito incrível que o trabalho da Autêntica faz, que é quase que um consolidado ao final, praticamente, de cada artigo. Eles têm um consolidado muito interessante, com as reflexões dos principais tradutores, de psicanalistas renomados. Por exemplo, a gente vê aqui a contribuição da própria Maria Rita Kell, então a gente vai perceber que tem coisas importantes aqui nessa releitura. Mas me permitam, então, que eu vou fazer uma pequena leitura para todos, para a gente introduzir um pouco o que deu lugar a essas cartas, o que essas cartas representam para começo de conversa. Bom, foi no outono de 1887 que Freud e Fliess se conheceram. Estavam ambos na casa dos 30 anos de idade, sendo Fliess um pouco mais novo. Freud, recém-casado com Martha Bernardes, iniciara sua prática clínica particular havia pouco tempo. Fliess era otorrinolaringologista, é um trava-línguas, em Berlim, e a família de sua esposa, Ida Bond, era próxima de Breuer. Pessoal, me perdoem a sinceridade, mas eu vou ler Fliess e Breuer, que eu acho que é o mais próximo de nós, até porque não domino alemão, tá? A troca epistolar entre os dois homens durou mais de 15 anos. Olha que interessante, né? Numa época em que não existia WhatsApp, não existia e-mail, a única forma de comunicação existente entre essas pessoas era através de cartas. E olha que incrível que essa troca entre os dois homens durou mais de 15 anos. A correspondência com Fliess destaca-se das demais por conta de seu caráter seminal. Entendam, nela, Freud não apenas desenha sob a forma de rascunhos e manuscritos algumas de suas principais ideias, então ele vai ali trabalhando alguma dessas formulações que desembocarão mais tarde na construção da teoria psicanalítica. Mas essas cartas também revelam sua vida privada. Elabora interpretações de sonhos, experimenta praticamente uma espécie de amor transferencial. Uma das ideias que circulou entre os dois homens e que foi fundamental para a concepção freudiana da sexualidade humana, desenvolvida nos anos seguintes, remonta à teoria da bissexualidade a todo ser humano. Voltarei aqui, a gente vai dar uma pausa aqui. E aí, nessa primeira pausa, eu quero fazer uma referência a essa mensagem que o texto transmite para nós, que além desses manuscritos, dessas cartas, conterem ali as principais ideias, esboços teóricos do que mais tarde viria a se tornar a teoria psicanalítica, as bases, os fundamentos da psicanálise, também fala de um espaço em que o Freud se comunica acerca da sua vida, dos seus afetos, das suas questões, das suas angústias, de uma série de questões com Fliess. E há quem diga, alguns especialistas irão dizer, inclusive o Peter Gay fala um pouco isso, que, de alguma forma,
essas comunicações de Freud com Fliess podem ser interpretadas como a chamada análise original. A primeira análise, a que deu origem a todas as demais análises. E não é por causalidade que aqui também aparecem interpretações, não só as interpretações de sonhos, mas também aparece o amor transferencial. Esse amor transferencial que fala muito sobre a nossa prática clínica, que fala sobre as relações transferenciais entre analisando e o analista. Parece que, de alguma forma, Fliess não só foi um importante interlocutor nesse processo com Freud, como ele também foi um importante nesse lugar da escuta, nesse lugar de dar espaço para que o Freud pudesse falar das suas angústias, para que o Freud pudesse viver de alguma forma a sua própria análise, para que ele pudesse reportar a sua autoanálise, a autoanálise que ele faz dos seus próprios sonhos. Então, o Fliess foi essa figura que fez o contraponto, que argumentou, que provocou, que trouxe novas reflexões, que sinalizou lacunas. Então, ele teve um papel importante nesses primeiros esboços, nesses primeiros manuscritos freudianos. Bom, então, para a gente poder prosseguir, eu trouxe uma referência rápida, assim, dizendo o que é essa introdução às cartas. Nessa introdução, então, como a gente acabou de pegar aquele pequeno relato ali do texto, Freud aborda o tema da bissexualidade em uma dezena de cartas a Fliess, trocadas entre o inverno de 1896 e o verão de 1904. Aqui, portanto, que a gente observa que a ideia da bissexualidade, ela já não era criação nem de Fliess, nem de Freud. Entendam, essa discussão, ela já fazia parte de diversos círculos, tanto o círculo acadêmico, quanto a psiquiatria vinha tentando falar alguma coisa nesse sentido, a sexologia falava algo, ela já circulava, né, o entendimento que todos nós temos, e que o texto traz de maneira muito clara, muito objetiva para nós, é que ela estava ali de maneira incipiente, na medicina romântica ou na sexologia do final do século XIX. Então, um período muito importante, mas a gente se pergunta se essa discussão não teve início, não é uma criação nem de Fliess e tampouco de Freud, por que parece que, né, o Freud, ao construir as bases da psicanálise, ele parece ganhar relevância e importância na discussão sobre a bissexualidade? Isso é o que a gente vai conseguir ver não só no nosso encontro de hoje, mas ao longo de diversos encontros que nós teremos nesse ciclo de 2024. Porque vocês vão ver que esse primeiro encontro, ele não vai se esgotar aqui. Esse primeiro encontro, ele começa com um toque de provocação, mas a gente vai ter tanto espaço para pensar na questão da bissexualidade, na questão dessa divisão psíquica, nessa construção do sujeito psíquico, que definitivamente eu sinto que aqui é quase que uma primeira imersão num assunto tão relevante para nós, que é a sexualidade. Muito bem. Me permitam compartilhar com vocês, então, esse desenho, né? Eu acho que é importante a gente conhecer um pouco desse retrato do tempo dessas cartas, e ali a gente tem algumas cartas, né? A carta 153, 161, 208, 262, 270, 271, 284, 285, 286, 287. Todas essas cartas acabam dando origem, espaço hoje, para esse nosso primeiro encontro, para essa nossa primeira discussão. Elas são esses recortes que foram feitos ali pela editora Autêntica e pelos organizadores dessa publicação, porque começa com essa carta ali da 4 de janeiro de 1898, e a gente tem ela
caminhando praticamente com a gente até dia 27 de julho de 1904. Então, aqui para vocês terem uma dimensão, né, dessa cronologia das cartas, como que a gente tem um recorte temporal importante nessa comunicação entre o Freud e o Fliess. E, gente, não gostaria de imaginar se o Freud tivesse metade da agilidade que nós temos hoje na comunicação, nas ferramentas de comunicação, como ele não poderia ter produzido muito mais, como ele, de alguma forma, não teria, enfim, acrescentado muito mais aí nessas cartas, nessas trocas, nessas confissões, porque parece que existem muitas confissões, nesse processo em que ele se entrega numa espécie de análise, de autoanálise, nessa relação transferencial. É isso. Aqui a gente tem um primeiro esboço desse movimento. Até aí tudo bem para vocês? Bom, vamos seguir. Na realidade, a ideia da bissexualidade não era criação nem de Fliess, nem de Freud, como eu acabei comentando com vocês ali um pouquinho antes. Ela já circulava, ainda que de maneira incipiente, na medicina romântica, na sexologia do século XIX. Contudo, pelo menos desde que Charles Darwin publicou A Descendência do Homem em 1871, teve início a passagem do mito platônico da androginia para a nova definição da bissexualidade segundo as perspectivas da ciência biológica. E esse trechinho é uma leitura da Roudinesco. A Roudinesco tem um papel muito importante ao ajudar, principalmente nós, psicanalistas em formação, nesse entendimento da psicanálise, dos conceitos psicanalíticos, principalmente através do dicionário de psicanálise de Roudinesco. Recomendo a todos, está disponível na nossa biblioteca virtual. Sempre que necessário, acessem o dicionário, ele é muito válido, ele é muito importante. E como o entendimento conceitual de várias questões dentro do estudo da teoria psicanalítica, ele é fundamental para nortear as nossas leituras, porque um entendimento equivocado pode levar a uma leitura também equivocada e a um sentido distante daquilo que realmente propõe a psicanálise. Assim, a bissexualidade originaris, especialmente a partir da embriologia, passava a ser um dado da natureza. Nesse sentido, a genealogia da vertente freudiana da bissexualidade, ela é bastante complexa e não se limita, pelo menos não exclusivamente, a seu diálogo com Fliess. Por isso eu disse para vocês, esse é só um primeiro esboço. Esse é só um primeiro encontro, uma primeira imersão, porque voltaremos várias e várias e várias vezes para discutir sobre a bissexualidade. Bom, de qualquer forma, ele vai dizer o seguinte, que esses textos, essa ideia não se limita ao diálogo com Fliess, mas ele permanece sendo certamente sua referência incontornável na matéria, porque faz parte do esboço, faz parte daquele primeiro draft, daquela primeira construção, daquelas primeiras formulações que o Freud propôs, tanto no que diz respeito às convergências, quanto no que diz respeito às divergências, e assim a gente vai vendo nos textos freudianos. Bom, pessoal, então, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Vocês observaram que, de acordo com um dos primeiros comentários que eu fiz com vocês ali na primeira leitura, a gente praticamente fala que essas cartas têm quase que um tom de autoanálise. Essas comunicações, essas cartas, essas trocas que o Freud tem com Fliess, elas parecem que estão carregadas
dessa coisa da autoanálise, mas também dessa análise originária, dessa análise primária, ou dessa análise original, como alguns costumam dizer. Marco zero. Ali ele vai dizer o seguinte: fiquei formalmente tocado pela ênfase na bissexualidade. O que isso quer dizer? Freud, ele alerta que a bissexualidade, a absexualidade, nós responsabilizamos pela tendência ao recalcamento. Vamos tentar ler isso de uma forma muito simples. Parece que ao perceber no sujeito, no indivíduo, no analisando, vamos falar assim, a tendência à bissexualidade ou a predisposição à bissexualidade como algo faz parte dessa constituição psíquica de todos nós, de cada sujeito, parece que de alguma forma ele encontra um caminho que nos ajuda a entender algum dos mecanismos que nos levam a essa tendência ao recalcamento. Quando eu pontuo o recalcamento, naturalmente eu estou, mais uma vez, apontando as bases da psicanálise a um desses pilares, se não ao principal, né? Vamos falar assim, a principal base, a principal fundamentação da psicanálise, que é o entendimento do inconsciente freudiano. Então, aqui Freud vê uma pista. Aqui ele percebe que existe algo, que existe uma tendência, que existe uma noção que poderia nos conduzir a algum lugar. Ele começa a fazer alguns dos seus atendimentos clínicos e aí isso começa a reforçar nele ainda mais, pelo que a gente percebe ao longo dos anos, ao longo das trocas, essa percepção. Freud afirma não subestimar a bissexualidade. Ele não subestima não só a bissexualidade, mas a importância da compreensão da bissexualidade na constituição do sujeito. E na ocasião, ele acaba dentro ali das entrelinhas dessa comunicação com Frias, fazendo observações sobre o Édipo Rei. Né? Desculpa, ficou com um errinho ali era para ser um ponto, apareceu um ó. Mas, na prática, o que ele já começa também, já desde esses esboços preliminares, é estabelecer uma conexão da ideia ou dessa tendência do recalcamento com a bissexualidade, mas ele já consegue imaginar, ele já consegue vislumbrar uma aproximação com o mito do Édipo Rei. E aí claro, a gente poderia, né, recordar lá aquela passagem do Édipo Rei, né, que ele acaba sendo abandonado ali quando criança, sendo criado por outras pessoas, aí tem todo aquele processo, a gente vai de forma bem geral, assim, quase todos vocês já leram um pouco sobre o Édipo Rei, já tiveram a oportunidade de estudar, não vou me deter aqui, mas a gente percebe que depois de um tempo, né, o que acontece é que o Édipo descobre que ele havia se casado com a Jocasta, que na verdade era sua mãe. Isso leva a uma série de desfechos da história, né, desse mito tão importante, mas que, no fundo, vem traduzir como que as nossas conexões, como que nós, psiquicamente, estabelecemos esses laços de identificação com as figuras parentais. E como que, a partir dessas identificações ou não identificações, nós também construímos a nossa própria ideia de sexualidade, ou a partir dali a gente se constitui como sujeito. Então, aqui nós temos um referencial importante, que é esse referencial que guia as fases do desenvolvimento psicossexual em Freud, e que vai falar para nós como que nós, durante esse processo do desenvolvimento psicossexual, vamos nos constituindo como sujeitos através dessa dinâmica psíquica que envolve essa coisa da bissexualidade. Portanto, vejam que não é um tema de menor importância, ao contrário, ele é um tema muito importante.
Porque aqui, de alguma forma, ele já conecta a ideia da bissexualidade, a bissexualidade comum a todos os sujeitos, a todos os seres humanos, esse sujeito psíquico, a esse processo de constituição da formação do sujeito, do seu desenvolvimento sexual e humano, a sua própria constituição. Em um momento em que ele traz para nós noções de como poderia acontecer essa dinâmica com essas figuras parentais. Entendam, né, eu gosto sempre de reforçar, aqui nós não estamos falando necessariamente do pai e da mãe biológica. Vamos adiante. Parece que surge, no transcurso dessas cartas, uma ideia sobre uma espécie de corrente homossexual. Se todos nós somos bissexuais por natureza, logo, todos teríamos em nós a possibilidade dessa corrente homossexual, ou seja, de uma identificação homossexual, pensando em sexualidade. Aí o Freud vai dizer assim, em cada neurótico pode ser encontrada uma corrente homossexual. E isso me trouxe uma coisa muito interessante, quando eu começo a tentar debulhar, sabe? Porque dá aquela vontade de debulhar um pouco essa fala do Freud, porque é como se nesse processo de encontrar uma espécie de divisão psíquica que pode conflitar com valores, religião, costumes, cultura, etc., etc., todas as pressões que a gente vive, né, que tem muito a ver com essas bases que já estão postas, que já estão previamente construídas, na qual nós nos vemos inseridos numa cultura, numa realidade, num entendimento de mundo, mas de alguma forma parece que quando eu encontro alguma dessas correntes que me colocam em conflito com esse mundo, de alguma forma eu também estou já nesse processo como um sujeito neurótico, né? Ou seja, eu já entro num processo de angústia, porque, pessoal, vamos ser sinceros, quando a gente fala em neurótico, né, sujeito neurótico, parece muito distante, né? Quem é esse sujeito neurótico? Quem é esse cara? Por que eu sou neurótico? Por que eu identifico no meu paciente um sujeito neurótico? Agora, a partir do momento que eu penso na neurose, pelo lugar das angústias, o que a angústia suscita em mim, como que eu me porto diante dessa angústia, como que essa angústia me cala, ou me faz verbalizar, me faz gritar, me faz rebelar, como que essa angústia, ela me inibe, ela não me permite me reconhecer, me sentir pertencente a uma realidade social, familiar, enfim, a uma realidade universal, e qualquer noção de pertencimento, ela pode desaparecer quando eu estou diante de um quadro de angústia. Então, a angústia fala muito sobre como, nessas construções, nesses mitos, nessas fantasias internalizadas, nós também já nos percebemos como sujeitos neuróticos. E nessa ocasião, o Freud fala sobre a vida sexual infantil. Mas ele não só fala sobre a vida sexual infantil, que aí ele vai falar lá sobre todas aquelas fases do desenvolvimento psicossexual. Vai falar sobre a fase oral, vai falar sobre a fase anal, né? Vai falar sobre a fase fálica, vai falar sobre o período de latência, vai falar ali depois sobre a fase adulta e todas essas fases que, de alguma forma, constituem a vida e esses desdobramentos do desenvolvimento sexual do sujeito. Mas ele fala sobre a vida sexual infantil. Ele é totalmente disruptivo ao falar sobre isso, num tempo em que jamais se aceitaria em falar sobre sexualidade infantil. Ele é disruptivo porque, de alguma forma, ele também toca nas noções de pulsões sexuais num momento
em que algumas das suas principais publicações sequer haviam sido ainda colocadas à disposição do público. Se a gente observar, em 1900, nasce uma das primeiras publicações mais importantes e fundamento, base da teoria psicanalítica, que é o livro A Interpretação dos Sonhos. E de uma forma tão surpreendente, já desde as primeiras cartas, o Freud já fala sobre a teoria da sexualidade. Ele já esbarra nesse escrito que é os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ou a teoria sexual, como a gente vê aqui nesse relato, no relato dessas cartas de Freud a Fritz. E aqui tem uma noção interessante, porque parece que ele estava se desviando do tema da bissexualidade, quando ele vai lá para os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Mas a gente percebe que não é tão assim. Só parece. É uma percepção. Então, quando eu penso numa corrente homossexual, eu estou falando de algo que seria aquele oposto psíquico com o qual eu também me identifico, ou posso vir a me identificar, mas que pode ser, sim, um motivo de angústia. Pode ser, sim, o lugar da fundação desse sujeito neurótico. A gente vai ter espaço, acreditem, para discutir ainda mais em profundidade essas questões. Vamos adiante. Então, esse estudo trouxe uma noção de bissexualidade. Gente, parece tão contemporâneo, não é? Assim, hoje a gente discute, porque fulano é bissexual, fulano é homossexual, fulano é pansexual, e aí já são tantas classificações possíveis, mas a noção de bissexualidade é algo tão atual, tão contemporâneo, que parece inacreditável que desde 1898 o Freud já vinha discutindo essas noções com tanta delicadeza, com tanta sensibilidade e com tanta empatia. Mas não era uma empatia gratuita, era uma empatia da escuta, era uma empatia que nascia a partir desse lugar da escuta do outro, da escuta desse sujeito, do analisando. São esses elementos, esses materiais, essas hipóteses teóricas que eram totalmente confirmadas a partir da prática dos atendimentos clínicos e dos casos clínicos freudianos, que depois ilustram de forma magnífica grande parte dos artigos que a gente vai desenvolver ao longo desse ciclo de 2024. A noção de bissexualidade em Freud é frequentemente associada à ideia de que todos os seres humanos possuem inerentemente elementos de atração, tanto para o sexo oposto quanto para o mesmo sexo. Aqui, o que a gente percebe é praticamente uma despatologização, ou seja, Freud exclui qualquer ideia da bissexualidade, da homossexualidade, como desvio, doença ou qualquer coisa nesse sentido. Claro que nós levamos muito mais tempo para retirar isso ali da base do DSM, né? A gente vê isso num histórico ali por volta de 1974, salvo engano, ou 75, mas interessante que desde então o Freud já vinha falando isso, ele já vinha deixando clara essa ideia de que não fazia sentido incluir a homossexualidade, a bissexualidade, como qualquer tipo de desvio psiquiátrico, psicológico, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, entendam, a psicanálise, ela realmente, ela vem para movimentar o mundo, para sacudir o mundo, né? Ela, de alguma forma,
ela representa uma ferida narcísica, porque ela nos tira dessa noção de mundo ou de ideia do sujeito que nós construímos até então, as noções que nós trazíamos ali como parte de uma espécie de uma memória, de uma herança histórica. E essa perspectiva, ela é derivada da teoria da bissexualidade psíquica, que então sugere que os impulsos sexuais inicialmente indiferenciados, entendam, esses impulsos, ou a gente pode traduzir em termos freudianos por pulsões, nós vamos encontrar ambas traduções em diferentes tipos de publicação. Se a gente pega aquelas publicações tradicionais lá das obras de Freud, as obras completas, talvez a gente encontre o termo impulsos. As mais atuais procuraram respeitar a origem do termo em alemão e mantiveram a noção de pulsão, embora nem sempre a ideia de pulsão ela seja um termo muito comum ou muito acessível para nós, especialmente dentro da língua portuguesa. Muito bem. Então ele vai dizer que inicialmente indiferenciados evoluem para orientações sexuais específicas durante o desenvolvimento, entenda-se durante o desenvolvimento psicossexual. No entanto, é muito possível que em determinadas fases da vida, mesmo na fase adulta, esse sujeito, por algum motivo, por algum acontecimento traumático, por algum entendimento de si mesmo, pela suspensão das censuras, ele possa, sim, voltar, regredir a uma fase anterior e reformular esse caminho, reformular esse processo das orientações sexuais, da sua orientação sexual. Então, pessoal, psicanalista, atendimento clínico, nós precisamos estar preparados para a escuta do outro. E a escuta do outro, normalmente, não fala de uma escuta de um sujeito alegre, feliz, cheio de boas vibrações, good vibes. Esse é o cenário ideal, esse é o mundo desejado para análise, para escuta. O que nós vamos escutar são sujeitos, são pessoas que viveram angustiadas, que viveram se sentindo castradas, proibidas, inibidas nos seus desejos. Nós vamos ouvir pessoas que lutaram a vida inteira para não lidar com a própria sexualidade, ou viveram a sexualidade de uma forma tão distante daquilo que elas desejavam, que elas não conseguem ver outra forma senão viver uma vida infeliz em que ela não consegue se realizar por não ser capaz de olhar para os próprios desejos. A escuta do outro não é uma escuta tão simples como parece. E essa escuta do analisando, essa escuta do sujeito, ela fala sobre um lugar de empatia. Mas não é uma empatia porque eu sou super simpático. É empatia de conseguir se colocar no lugar do outro, de conseguir olhar o mundo através dos olhos do outro, da narrativa desse outro, daquilo que ele produz em análise, não daquilo que eu espero que ele produza em análise, não daquilo que eu espero escutar dele em análise. É ele que precisa me entregar a sua narrativa, é ele que precisa, de alguma forma, me ajudar a entender como ele vê o mundo, como ele constrói a sua cadeia simbólica, os seus significantes, o seu ideal de mundo, o seu ideal de eu. Esse não é um processo que nasce por mim, ele nasce através do outro. E a empatia significa despir-se de si mesmo, esvaziar-se de si mesmo em termos bionianos. E esse esvaziar é esquecer quem eu sou, esquecer o que importa para mim, e entender que o que importa é aquilo que o meu analisando, aquilo que esse sujeito, o sujeito em análise, ele traz. E, pasmem, o que eu conheço de analistas que têm dificuldade de falar sobre sexualidade, que se sentem envergonhados, que ficam chateados de tocar em temas de sexualidade, que se sentem, de alguma forma, até, sabe, desejados, algumas vezes como se estivessem sendo cortejados pelo analisando. Porque o analisando
em algum momento, trouxe alguma questão sobre sexualidade durante a análise, durante o atendimento clínico. Então, assim como Freud foi disruptivo, nós temos um papel importante na escuta desse outro. Porque o analista que entra em análise, querendo manter princípios religiosos, cadeias de valores, a sua cultura, seu entendimento de mundo, a única coisa que ele vai estar fazendo é impedindo que esse sujeito realmente viva a própria análise. Antes de fazer bem pelo acolhimento, ele vai tornar esse sujeito ainda mais alienado, porque o psicanalista, ele está ali para um lugar de escuta. Nós não estamos ali para dar coach, não estamos ali para dar aconselhamentos, não estamos ali para dar sugestões. Talvez o máximo que a gente possa fazer é devolver para o analisando aquilo que ele nos entregou em análise. E muitas vezes pode ser que até aquilo que eu devolva para ele nem sempre faça tanto sentido para ele. E é por isso que, quando eu devolvo algo para o meu analisando, eu concluo dizendo: faz sentido para você? Muito bem. Vamos prosseguir. Nós temos aqui praticamente algumas notas. Eu gosto sempre de, nesse modelo de material que eu compartilho com vocês, guardar essas notinhas, porque sabe quando essa espécie do post-it que você reserva e fala assim, cara, deixa eu pensar um pouco nisso, né? O que é isso? Por que apareceu isso na fala do Freud? E aí, aqui a gente tem algumas notas. Para decidir entre perversão ou neurose, o Freud fala assim, sirvo-me da bissexualidade de todos os seres humanos. Olha que interessante, né? Será que é possível distinguir perversão e neurose? Aqui tem uma provocação interessante, não tem? Até que ponto a minha ideia de perversão diz respeito à ideia de perversão em Freud? Será que eu falo da mesma perversão? Porque é fácil dizer, nossa, fulano é pervertido, nossa, fulano pega geral, nossa, fulano... esses dias eu escutei de uma analisando, um caso interessante, ela falando, nossa, porque a minha vizinha sai toda semana, ela está com um cara diferente, com um rapaz diferente e tal, e não bastasse, quando ela conclui a viagem do Uber, ela pega o cara do Uber. Então, a ideia que ela tem de perversão é essa, é a vizinha que pega geral. Mas será que é disso que o Freud fala? Será que é disso que o Freud trata em perversão, a perversão, dentro da teoria psicanalítica? Bom, antecipando aí algumas alusões, algumas das discussões que vão aparecer, definitivamente não. Mas eu vou deixar vocês com essa provocação. Quem sabe vocês não correm, leem, estudem, depois compartilhem com a gente ali no fórum, ou no fórum do seminário, ou manda um chat para mim, vamos discutir sobre isso, vamos falar sobre isso, porque, gente, isso é magnífico. É a hora que a gente percebe o quanto nós temos para estudar, o quanto ainda nos resta aprender, estudar e dedicar. E que, quando eu olho para o curso de formação em psicanálise clínica, eu tenho um entendimento, uma base de entendimento da teoria psicanalítica em Freud, e muitas vezes dialogando com outros teóricos. Mas aquele é um primeiro passo, um primeiro pontapé, que a gente precisa continuar estudando, refletindo, questionando, fazendo esses entrecruzamentos que são tão importantes para o nosso entendimento. Vamos para a segunda nota. O segundo post-it foi o seguinte: a generalidade de predisposição bissexual é tudo que emerge no tratamento. Gente, olha isso. Parece que o Freud aqui, ele está dizendo o seguinte: durante os atendimentos clínicos que eu realizei, é como se o Freud estivesse contando para a gente assim, já fiz alguns atendimentos clínicos, e durante esses atendimentos clínicos, parece que a predisposição bissexual é tudo que emerge. Eu não consigo ver outra coisa. O que aparece aqui é algo que é
natural no sujeito, é natural na constituição do sujeito, é natural no desenvolvimento do sujeito. E isso parece entrar em conflito, parece que ele entra em conflito, parece que ele entra nesse processo de adoecimento neurótico. Será que é disso que se trata? Será que a origem, a causa, a gênese do adoecimento neurótico estaria na bissexualidade? Então, todos nós estaríamos sujeitos ao adoecimento neurótico? Todos nós estaríamos, né, postos nesse lugar como sujeitos neuróticos? E quando é que eu me colocaria nessa linha tênue entre a neurose e a psicose? Em que momento em que eu deixo de ser o sujeito neurótico angustiado e passa a ocupar o lugar do sujeito psicótico? Genial. Ele é genial, entendam. Agora, vamos pensar em mais um post-it. E aí, esse foi simples, mas bem provocativo também. A bissexualidade permanente e necessária de todos os seres vivos. Quando eu li, eu falei assim, gente, a bissexualidade permanente e necessária de todos os seres vivos. Você fala, sabe aquela coisa que te provoca, né? Dá assim aquele na cachola aqui, você fala, eu quero entender isso aqui, eu quero entender o que esse homem está querendo dizer com isso, o que ele pretendia nessa especulação dele, porque praticamente ele está dizendo, não é algo do qual eu possa me desfazer, é algo que parece que antecede a constituição do sujeito, e aqui parece que tem essa conexão com o biológico, né? Com esses achados, essas formulações de Darwin, mas também parece que tem também aí uma hipótese construída que vai muito além do aspecto biogenético, filogenético e tudo isso. Olha que interessante. Eu imagino que quando você constrói algumas especulações ou, né, algumas perguntas investigativas, que eu imagino que deve ter acontecido com Freud, imagina o desafio que ele não deve ter encontrado, deve ter vivido para tentar, de alguma forma, responder a essas formulações que ele havia construído, a essas hipóteses investigativas. É disso que se trata as cartas de Freud para Flies. Bom, mais um pequeno trechinho que eu queria só compartilhar com vocês. O texto vai dizer o seguinte: o texto de Freud não é apenas a expressão de uma cultura, de seus valores explícitos e inexplícitos. Não é apenas reflexo de, mas também se refere e se reflete e reconfigura essa própria cultura. Em suma, amor, sexualidade e feminilidade são temas fortemente sobredeterminados. Um texto que vai falar bastante sobre essa coisa da bissexualidade é o artigo freudiano sobre a moral sexual civilizada. Fantástico. Recomendo a todos. A gente já trabalhou em seminários anteriores, mas a gente não vai deixar de trabalhar mais para frente alguma dessas noções. Mas aí, eu queria só o seguinte, só para a gente poder chegar aqui nas cartas em si. Aí, pessoal, que deu uma engasgada pela falta de voz.
Ó, na carta 153, ele vai falar que ele guardou alguns sonhos, algumas interpretações que pertencem à sua autoanálise. Tem uma fala do Freud que eu falo assim, gente, o cara é um fenômeno. Ele fala assim, continuarei me esforçando e errando. Porque, pensando nas hipóteses investigativas, naquelas formulações que ele criava, a única certeza que ele tinha é que ele continuaria se esforçando e errando. E sabe o que é incrível nisso? É que, de fato, eu não consigo ler essa primeira carta e ter uma noção clara do que é a teoria psicanalítica. Eu consigo entender a obra do Freud, as bases, os fundamentos da teoria psicanalítica, estudando a obra completa de Freud. Não tem outra forma. Ele é tão fascinante. Eu fui marcando alguns trechinhos, então eu vou respirando aqui com vocês, tomando um ar e compartilhando. Ele fala, por eu mesmo ser um tanto neurótico. Ele é fantástico. Acho que essa simplicidade, essa humildade, é algo que todos nós analistas devemos ter. O entendimento de que dizer que eu não preciso estar em análise, dizer que eu não preciso passar por análise, dizer que eu posso atender outras pessoas sem ter vivido o meu próprio processo de análise, isso é arrogância. E isso fere um dos principais eixos orientadores da formação e do processo ético de formação dos psicanalistas. Então, que a gente percebe que o Freud se reconhece como um sujeito neurótico, e talvez o caminho que a gente deva fazer é algo bem parecido, entender que não dá para a gente se livrar do nosso próprio processo de análise. E entendam, não é só autoanálise. A autoanálise ela é muito válida, mas tem hora que a gente precisa se escutar a partir da escuta do outro. Entender como que o outro traduz e interpreta aquilo que eu acho que eu estou dizendo. Por isso que a análise é tão importante. Tem uma discussão interessante, eu estava até comentando isso com o Gustavo, porque um dos primeiros esboços que aparece nesse estudo da bissexualidade, o Freud, ele começa fazendo uma análise um pouco, eu acho que minimamente divertida, porque parece que ele relaciona de alguma forma a feminilidade como lado esquerdo do homem. Então ele faz algumas analogias entre os destros e os canhotos, e aí, claro que depois ele fala, não, isso não tem nada a ver, eu percebi que não é bem assim, não tem a ver com o hemisfério, lado do cérebro, nada disso, mas parece que teve um pontapé que ele tenta inicialmente fazer algumas conexões através dessas análises entre os hemisférios, entre os destros e os canhotos, e acredito que um dos livros mais cônicos que mostra isso, inclusive é muito técnico, mas é muito interessante para o entendimento da psicanálise, para o entendimento de como começaram os primeiros pensamentos freudianos acerca da importância da fala da psicanálise e tudo isso, é o livro Afasias. Interessantíssimo. Algumas pessoas nem incluíam ele no passado como parte das obras de referência, mas quando você lê Afasias, você percebe o quanto essas ideias freudianas, elas são antigas. Elas já existiam há bastante tempo, desde a sua época de estudante, realmente. Ele é fascinante, né? Ele fala assim, não subestima a bissexualidade de modo algum. Dela espera obter toda a iluminação adicional. Então aqui ele realmente vai dando luz em cada uma das cartas, já que na carta 161 ele fala um pouco sobre isso. Mas sabe o que aparece na fala dele que eu fiquei assim muito lisonjeado e ao mesmo tempo muito me senti um pouco mais humano quando eu vejo o Freud falar assim:
durmo durante as análises da tarde. eu, eu vejo que ele entrou num período de exaustão, né? Ele conta aqui que ele estava com uma vida muito agitada, trabalhando 8 horas de análise, nos 8 meses do ano, e ele conta que esse período foi um pouco devastador para ele, que ele realmente chegou até a dormir em algumas análises. É... Quando o texto fala que ele realmente traz relatos de questões concretas da sua história de vida, não só essas questões que mostram quanto Freud era humano, mas também aparecem situações de saúde, que ele relata diversas situações de saúde que ele estava passando, né? E o quanto isso dificultou muitas vezes alguns trabalhos dele. Teve alguns pequenos movimentos, né? É, de análise ali dessas angústias, da própria histeria, tudo isso, que ele começa a estabelecer também algumas noções da histeria, aí ele fala sobre sintomas histéricos, ele traz esboços ali sobre a vida cotidiana, então ele começa a dizer os trabalhos que estão em andamento, ele conta dos desafios que era concluir algum desses trabalhos, como, por exemplo, os próprios xixes e a formação do inconsciente. Agora, olha que incrível, ele fala, aqueles que me procuram são doentes. Então, gente, não espera entrar em atendimento clínico e achar que a gente vai encontrar pessoas incríveis, maravilhosas. Vamos encontrar, mas a gente vai encontrar pessoas com problemas reais, né? E não é só de doenças fisiológicas. A gente vai encontrar pessoas que estão adoecidas, né? Estão enfermas, psiquicamente falando, pessoas depressivas, pessoas angustiadas, pessoas enlutadas, nós vamos encontrar todo tipo de pessoas, pessoas inibidas, pessoas, bom, né, que sequer se reconhecem, né, que estão, a gente pode falar de pessoas cindidas, né, que falam um pouco sobre essa cisão do eu, dá para falar bastante sobre o que a gente encontra nesse percurso. Lembram quando fala que parece que existe uma coisa de amor transferencial nessa comunicação do Freud com Fliess? Aqui ele vai falar assim, para mim a mulher nunca substitui o amigo na vida dos companheiros. Tem algumas mensagens que diz que o Freud tinha alguns colegas e comentaristas, eu acho que estão mais para comentaristas do que para teóricos, que costumam brincar com essa ideia de que parecia que existia ali uma tendência do Freud de uma identificação homossexual, e que a gente percebe isso com Fliess, a gente percebe isso com Jung em outros momentos, e a gente percebe isso nas rupturas também que ele tem com essas figuras, tanto com Fliess quanto com Jung. É, um pouco da ideia investigativa, né, das hipóteses, eu achei muito legal quando eu vejo que ele fala assim, minha vida inteira espalhei estímulos sem perguntar o que seria deles. Mostra muito como que ele realmente trabalhava com algumas questões. Aqui vai ter principalmente na última carta, pessoal, na carta 286, a gente percebe, 287, 286, a gente percebe um dos momentos da ruptura do Freud com o Fliess. E eu vou conter meus comentários aqui, mas, assim, em linhas gerais, é assim, parece que em algum momento acusaram o Freud de ter roubado algumas ideias, mas em algum momento o Freud também teve um entendimento de que alguém poderia ter compartilhado as ideias que estavam nesses esboços, nesses manuscritos das cartas conflitos, com alguns outros estudiosos teóricos que estavam emergindo naquela época.
E isso gerou, entre ele e o Fliess, uma espécie de desconforto, porque é como se as ideias do Freud tivessem sido passadas adiante, e como todos sabem, o Freud era um autêntico guardião das suas teorias, das suas formulações, ao mesmo tempo que a gente percebe que ele tateava para não magoar as pessoas, para não, né, não ser muito ríspido, a gente percebe que em diversos momentos desse movimento psicanalítico, ele foi um guardião tanto, e esse não foi um momento diferente, um momento que ele quase que vive um embate com o Fliess, dizendo, olha, eu não sei de onde fulano tirou essa ideia, mas essa ideia é minha. E me parece que ou ele pegou isso em algum lugar, ou você compartilhou essa informação com ele. Então, ele percebe alguns dos movimentos de ruptura entre o Freud e o Fliess depois de tantos anos, depois de 15 anos. E assim, pessoal, a gente vai encerrando, então, esse primeiro encontro de muitas provocações, de muitas reflexões sobre a bissexualidade em Freud. E aí eu gostaria de deixar esses 10 minutinhos finais para a gente poder debater um pouco, falar, queria ouvi-los um pouco, ver como é que vocês acolheram um pouco essa primeira provocação de hoje. Estou vendo todo mundo assim, né? Márcia? Olá, gente, boa noite. Boa noite. Eu tenho que falar, né? Se eu não falar, eu não sou eu. Bom, eu tenho duas coisinhas para colocar. Primeiro, essa coisa das cartas. Você colocou, Alexandre, que seria assim a gênese desse trabalho de análise. Mas eu fiquei me perguntando assim, como se é uma questão da escuta e da fala. E essas cartas, eles têm, assim, há um tempo de onde se escreve, aí coloca no correio, tem toda aquela dinâmica que a gente, tem uma geração que hoje nem sabe o que é isso. Então, você imagina, se escreveu a carta e vai esperar a resposta, e são muitos anos, são muitas cartas. Então, eu fiquei... quem que faz essa... É o Freud, é o Fliess que faz que tem esse insight dessa questão do amor transferencial nessas cartas, como isso se deu? Isso é uma dúvida minha. Uma curiosidade, na verdade. A outra, você disse que ia ser leve, eu achei assim que você seria digamos assim, o início de tudo de uma forma muito leve na aula, e é um tema bastante denso, um tema bastante importante, um tema que causa inquietações na gente, às vezes até desconfortos, a gente não pode ser hipócrita, não, vamos falar, sabe? Não, a gente fica, né, como que é isso, como que é aquilo. Mas eu vi que a aula, ela ficou totalmente direcionada à sexualidade ali no sentido estrito mesmo, genital. Deu essa impressão. Casos amorosos, né, você falou, tal, uma coisa ou outra, tal. Só que a sexualidade em Freud é uma coisa muito mais que isso. Tá? Então, assim, ela é o que eu entendo estudando psicanálise a respeito da sexualidade, ela vai muito mais além da questão da praxis sexual dita, quando há um encontro realmente ali, essa questão genital. Por quê? Porque dá a entender que é um reconhecimento de prazeres no próprio corpo, tanto que a criança, ela passa... O Freud fez ali a fase psicossexual, né, muito mais ampla, questão oral, anal, tem a fase latente, que eu, inclusive, entendo que é uma sexualidade ali voltada à questão até do intelecto, o prazer pelo intelecto. E aí sim a fase genital. Então, será que quando Freud fala de bissexualidade, ele não está querendo dizer
indo até na questão da formação da criança, das representações em relação ao homem, em relação à mulher, vinculado a criança nas figuras parentais, que seria a criança olhar ali, o pai olhar a mãe, a menina, o menino, enfim. E aí esse direcionamento dessa pulsão, que falaria dessa orientação sexual na vida de uma pessoa, que não está somente vinculado à questão do corpo, à questão da filogenética, à questão biológica, porque a sexualidade ela também é construída na questão ali, não só natural, mas aí na questão da cultura. Aí vem a questão dessa orientação sexual. Então, será que o Freud não está... Eu fazendo as minhas leituras com os meus botões, tá, gente? Então, será que o Freud não está trazendo também essa questão para a gente? É isso. Vamos ponderar algumas coisas, né? Se nas entrelinhas eu falo que a perversão em Freud não é o mesmo entendimento de perversão que nós temos, entenda-se que a sexualidade em Freud, a bissexualidade, também fala sobre muito mais predisposições psíquicas do que necessariamente, né, questões genitais ou a questão do sexo propriamente dito. Então, faz todo sentido esse teu comentário, né? Se ficou dúvida, eu acho que é importante a gente reforçar isso. Quando a gente fala de bissexualidade ou sexualidade, nós estamos falando de processos específicos de identificação com as figuras parentais. É por isso que, desde o início, ele acaba fazendo menção ao Édipo Rei, né? E ali ele trata um pouco o mito do Édipo para mostrar como é que esse processo de identificações acontece. Quando ele começa a estudar o lado da feminilidade, ele mostra que o lado feminino poderia estar do lado esquerdo do hemisfério do cérebro. No entanto, ele percebe que não se trata disso. Porque o que ele percebe é que todos nós, como sujeitos, né, psíquicos, temos elementos tanto femininos como masculinos. E mais adiante, ele vai desconstruir ainda mais essa ideia ao dizer que não se trata mais de feminino e masculino, mas de atividade e passividade no sentido das pulsões sexuais. E aqui a gente traz uma noção muito mais ampliada sobre o que é a atividade das pulsões e a passividade, né? E aí aqui ele vai dialogar com outros elementos, né? É possível que eu encontre prazer na angústia, na dor, né, nos maus tratos? Qual seria o meu entendimento de um sujeito masoquista, sadomasoquista, né? Então, aqui aparecem algumas questões interessantes que a gente vai desdobrando ao longo desses estudos, mas que, nesse primeiro esboço, nesses primeiros, né, escritos, não estão totalmente claros. Mas, naturalmente, a gente falará sobre isso em outras oportunidades. Você comentou um pouco sobre análise original. O Freud não teve alguém que o analisou. Vamos falar assim. Por isso que eles tratam isso como uma espécie de análise original. E é possível, sim, que uma pessoa possa ser escutada através de escritos. Não existe impedimento para isso. A partir do momento que eu estou ali, né, associando livremente, falando tudo que me vem ao pensamento, colocando isso em palavras, traduzindo isso em escrita, porque claro que tem um processo de tradução, de interpretação, que é muito mais difícil, porque quando você vai escrever, de alguma forma, a própria estrutura linguística te coloca nesse lugar de fazer uma escrita minimamente correta. É difícil associar livremente através de cartas como se associa através da própria fala. Mas quando a gente pensa na psicanálise contemporânea, a gente está falando sobre outras formas de ouvir o sujeito, né? O Winnicott já não fala mais só sobre a verbalização. Ele fala sobre esse sujeito que demonstra, esse sujeito que representa, esse sujeito que a gente consegue olhar para ele e interpretar o que está acontecendo com ele. Ele fala sobre esse sujeito que se silencia durante a análise, esse sujeito que dorme. Então, a gente começa a olhar para diferentes formas também de trabalhar com a psicanálise. A gente vê isso em Terenzi, a gente vê isso em Winnicott, a gente vê isso em Melanie Klein, né, também ali com o jogar, os brinquedos, com Winnicott no jogo dos rabiscos.
E, de repente, eu estou analisando um sujeito, eu estou analisando, né, o meu paciente, já não é mais através de uma narrativa, mas através de um desenho, através de um rabisco, através de um brincar. Então, é possível que sim. Agora, independente dessas lacunas de tempo, dessas trocas e do tempo que essas trocas levaram, o que a gente percebe é que existe nas cartas do Freud, e aí eu recomendo a vocês fazerem uma leitura dessas cartas, você percebe um tom muito afetivo nas cartas, de um lado e do outro. Existe um afeto posto, existe algo que você consegue perceber nessa relação. Então, não é o Freud que vê a relação transferencial, não é Fliess que vê a relação transferencial. Somos nós, são os estudiosos, é o Peter Gay, são, né, aqueles que se responsabilizaram de alguma forma por consolidar esses estudos, esses achados que foram disponibilizados, que são as cartas de Freud e a Fliess, são eles os responsáveis por nos ajudar a perceber que existe, assim, esse amor transferencial, essa relação transferencial entre eles. E é por isso que se chama de análise original ou primária. Porque não existe outra igual. Mas dali a gente vai ver o próprio Firenze, foi paciente de Freud, o Jung passou por algumas sessões com Freud, a gente vai vendo vários deles depois que foram pacientes de Freud. Vários que foram pacientes de Firenze. Por isso que existe essa ideia. Eu acho ela minimamente, sei lá, eu acho que ela é brilhante, porque assim, como é isso, né? É só autoanálise? Eu não sei se é só autoanálise. Porque o que eu vejo no Freud é ele comunicando muitas coisas para uma outra pessoa, né? Para alguém que estava ajudando ele a interpretar o que estava acontecendo com ele. O que ele estava pensando, o que ele estava vivendo, o que ele estava sentindo, o que ele estava encontrando em termos de formulações. Parece que o Frias ocupa esse lugar tanto de orientador como um lugar de escuta. Às vezes o nosso orientador faz isso, né? Ele vive esse lugar com a gente. Ele te orienta, ele te mostra alguns caminhos possíveis, mas muitas vezes ele acolhe as suas angústias, a sua inquietação, as suas dores. Eu vivi isso com você, né, professor? Nós podemos dizer de carteirinha. Mas vamos lá. Pessoal, quem mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta, trazer alguma ideia? Aproveitem, temos mais 5 minutinhos para a gente poder encerrar. Deu para provocá-los? Conseguiram sentir os desafios que a gente vai ter agora para esse ciclo de 2024? Porque, gente, a verdade é que até falar sobre o amor parece algo muito abstrato, né? Você falou sobre a sexualidade, e aí, de repente, Freud vai falar sobre o amor. Olha que fascinante isso. O que é o amor? Então, eu me deparo, e eu sinto que vocês vão se deparar com isso na clínica, que é quanto nós escutamos, o quanto a nossa escuta, ela quase sempre aparecem esses elementos. Sexualidade, amor, angústias, né? Aparece a feminilidade, que é os conflitos que as pessoas vivem, essas manifestações que muitas vezes são colocadas em questão. Às vezes tem um cara que é super carinhoso, super cuidadoso, e a esposa não gosta. Às vezes tem uma esposa que é super resolutiva, e o cara acha que ela está sendo muito macho. Então vocês vão ver que... Só que isso não aparece dessa forma. Não aparece no aspecto literal da coisa. Ele aparece em diversas narrativas diferentes, por diversos caminhos, mas parece que, como diz o Freud, parece que vai convergindo nessa ideia da bissexualidade como parte desse construto psíquico, disso que nos é nato, que nos é próprio como sujeitos, que de repente você fala assim, fascinante. Parece que um dos grandes problemas que nós, seres humanos, temos é a gente não se reconhecer como um sujeito complexo. A gente quer ser simples demais. E quando eu quero simplificar demais quem eu não sou capaz de me reconhecer como um sujeito complexo, como um sujeito
é capaz de pensar, de desejar coisas diferentes, de experimentar, sabe, de idealizar, porque a gente idealiza tantas coisas e sei lá, enfim, acho que até hoje, pensando no sujeito complexo, me traz um pouco daquela coisa de Morin, de Edgar Morin, assim, essa, né, a complexidade, sujeito complexo, quanto nós somos esse sujeito complexo, mas muitas vezes a gente é incapaz de se ver nesse lugar, a gente não consegue se perceber nesse lugar. Ontem eu estava até vendo um vídeo muito interessante também, que me deixou assim muito pensativo, né? Porque a gente acaba sempre ficando muito pensativo com algumas questões que a gente vai vivendo, vai experimentando aí ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia. É só para recuperar o nome dela aqui. A Brené Brown, ela fala sobre o poder da vulnerabilidade, né? E, e ela fala sobre o sujeito. Eu fui colocar aqui, só para pegar o nome dela, pegou o som, desculpa. E ela fala um pouco sobre a questão da vulnerabilidade, que é fantástico você entender esse sujeito vulnerável. Tal. Eu falei, gente, interessante como a análise é isso, a gente se reconhecer como um sujeito vulnerável, como alguém capaz de errar, capaz de sentir coisas ambíguas, controversas ao mesmo tempo, capaz de amar e de odiar ao mesmo tempo, capaz de desejar e sentir repulsa, né? Então, interessante. E aí a gente também se vê um pouco nesse lugar de ser quase sujeito a esse discordante cognitivo, porque eu tenho que me esforçar o tempo todo para me sentir pertencendo a uma realidade, pertencendo ao mundo, pertencendo a um padrão. E o que a gente percebe que a psicanálise faz, nesse lugar da análise, nesse lugar da escuta, é uma desalienação do sujeito. Agora, como estar nesse lugar de escuta, como ajudar esse sujeito a se desalienar, se muitas vezes o que eu desejo é doutriná-lo? Acho que é uma questão para a gente pensar aí. Vai com calma. Não, é um tema que a gente pode passar a Mas ainda noite. bem que somos complexos, já pensou? Senão a psicanálise estaria fadada ao fracasso. Agora, somos complexos, mas entendam, temos diferentes abordagens, a gente estuda os fundamentos da psicanálise, mas diferentes abordagens podem contribuir para diferentes propostas de escutas e diferentes tipos de pacientes. Por isso é tão importante para a gente entender as bases, os fundamentos da psicanálise antes de sair atropelando qualquer coisa com outros teóricos. Pessoal, mais algum comentário? Encerramos por aqui? Tá bem. Pessoal, adorei revê-los. Que bom revê-los, que bom reencontrá-los. Mais um ano. Satisfação. Todo mundo com a carinha boa. Parece que está todo mundo felizinho. Isso é bom. Ai, só Começar a máscara. esse A máscara. 2000. Nada! Olha, é uma felicidade real. Virtual. Sem filtro, sem nada. Vai, É. virtual. Sugestão, pessoal. É um tema interessante, provocativo. Aquilo que vocês lerem, que vocês encontrarem, que enriqueçam mais as nossas leituras, discussões, entrem lá no fórum, lá no portal do aluno. No mês de janeiro, vocês vão ver lá o fórum específico desse nosso encontro de hoje. Entrem lá, compartilhem, comentem, divulguem as ideias de vocês, troquem mais experiências, se enriqueçam, né? Usem os recursos de comunicação que nós temos à disposição, porque ali é quase que instantâneo, roda um processozinho por trás, a cada 2, 3 minutinhos, mas é instantâneo. Quem dera que o Freud pudesse ter tido essa possibilidade de interação que nós temos hoje. Então não deixem isso passar. Aproveitem esse espaço para se enriquecerem, né? Mas o que eu acho que é legal, eu estou junto com vocês, mas não é legal que eu seja sempre eu a pessoa a pontuar, porque eu não sou detentor da verdade ou do conhecimento, eu sou só um facilitador aqui. Né? Esse é o papel do professor, esse é o papel
né, que a gente acaba desempenhando aqui como parte desse que trabalha na transmissão da psicanálise. Eu pretendo ser um facilitador sempre, eu não quero ser o detentor da verdade, ficar pontuando, isso é certo, isso é errado. Eu acho legal ouvi-los, eu acho legal que esse espaço seja esse espaço de construção de saberes, porque não existe um único saber. Existem vários saberes e todos são válidos, e a gente aprende com cada releitura de cada um de vocês. Viu? Então, estamos ali com essa proposta, depois aos iniciantes, naveguem por lá, explorem bastante isso, observem que durante a noite o Gustavo já marcou a presença de todo mundo que está aqui, mas quem não está presente, se acontecer de um dia vocês não estarem presentes, vocês podem assistir o seminário que vai estar disponível, depois lá no próprio portal do aluno, e a partir dali o sistema contabiliza para vocês a presença e libera para vocês a emissão do certificado. Saindo daqui, quem já está com presença confirmada, já pode emitir o certificado de participação desse primeiro encontro de 2024. Aproveitando, alguns já viram, foram espertos, atentos, conectados, dentro do nosso programa de psicanálise, nós disponibilizamos para vocês a possibilidade de emitir o primeiro registro profissional de psicanalista, estudante, para aqueles que já querem ter ali a sua credencial, o seu registro, né, já se conectar com esse desejo de ocupar o lugar do analista. Eu acho que é algo interessante. Entrem lá, façam esse movimento, emitam. Se tiverem dúvida, releiam as orientações que nós passamos, está por e-mail, está pelo chat. Se não, entre em contato comigo ou com o Gustavo, fala com qualquer um de nós aqui que a gente pode apoiá-los nesse processo. Mas, pessoal, o ano começa com mudanças e vocês vão ver que até para esse ano, o ciclo de ficções, cultura e subjetividade, quem aparece esse ano com temas contemporâneos, então esquecem ficções, esquece só cultura, esse ano a gente foca na subjetividade, quem fala para a gente durante 12 meses é a Kel. Acho que vai ser fascinante a gente ouvir várias palestras, várias oportunidades que a Kel fala para a gente sobre sexualidade, família, crianças e, sabe, ressentimento, e a gente vai falar sobre um dos trabalhos mais incríveis também que foram produzidos pela Kel. Tá bom? Então, desafios para esse ano de 2024 para todos. Vamos seguir aí, firmes, fortes, juntos, conectados nessa rede, que é isso que é importante. Um abraço para vocês, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Bom revê-los.